Queridos amigos, nós realizamos uma reunião virtual, uma aula virtual sobre a Lei Maria da Penha, uma introdução sobre a Lei Maria da Penha. Se você quiser saber mais sobre essa importante lei, fique conosco. Olá pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós falamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial e de prática da advocacia. Hoje eu vou trazer aqui uma aula que nós passamos online para um grupo de pós-graduação, né? Então algumas pessoas estavam presentes e nós falamos sobre a Lei Maria da Penha, introdução à Lei Maria da Penha, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É muito importante isso para todos nós. Acione o sininho para receber as novas notificações e, se possível, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que outras pessoas tomem conhecimento também, né? Então vamos lá, vamos à nossa aula sobre a Lei Maria da Penha. Dá uma olhadinha. Então é uma satisfação imensa estar com vocês. Eu passei hoje uma aula sobre Lei Maria da Penha, né? E a gente tá uma aula bem completa, acho eu, né? Tem bastante tempo de falar da Lei Maria da Penha. Lia, você não fala, mas você ouve. Eu vi agora o seu riso. Já... eu acho que agora funcionou. Funcionou, olha, tá vendo? Isso é muito bom. Então, pessoal, eu fiz um resumo aqui da Lei Maria da Penha para a gente rever e ver alguns conceitos aqui, né? Até para a gente discutir, porque tem algumas coisas bacanas para falar. E a gente está tendo essa experiência aqui, a gente possa ter outras. De repente a gente se ajusta, né? Tem a questão do som, tem a questão da imagem, que aos pouquinhos a gente vai se ajustando, mas desse mecanismo a gente pode fazer muita coisa muito bacana, tá? E o mais legal é que vocês podem interagir, dar a opinião de vocês. Vocês sabem que a nossa pós, acima de tudo e sempre, ela foi uma pós opinativa, né? Da gente ter opinião, da gente poder se manifestar, isso daí é muito, muito bacana também. Tá chegando mais um pessoalzinho aí, não é? E a gente já manda ver. Aqui do lado tem um chat, tá? Às vezes a pessoa quer, enquanto eu estou falando, não quer perder o raciocínio, quer colocar alguma coisa, então do lado tem um chat aqui para a gente conversar, basicamente, né? Então, eu vou tentar aqui compartilhar a tela para que a gente comece a falar sobre o nosso assunto, que é a Lei Maria da Penha, né? Então, olha só, vamos ver se vocês conseguem ver a tela que eu vou compartilhar. Opa, maravilha. Estão vendo a tela? Pós-final e processo? Legal, né? Então é a mesma tela que estou vendo. É a mesma tela que vocês tiveram lá, né? Então, a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006, né? Uma lei extremamente inovadora. Na verdade, como eu disse antes, né? Na aula que está disponibilizada para vocês, a Lei Maria da Penha é um divisor de águas aqui na nossa legislação brasileira, que a Lei Maria da Penha, ela mudou completamente o panorama, influenciou inclusive o Código de Processo Penal, porque aquelas medidas cautelares que surgiram em 2011, muitas foram inspiradas na Lei Maria da Penha também. Eu falei no começo da aula lá, né, o porquê da Lei Maria da Penha, porque muitas pessoas achavam que a Lei Maria da Penha, para proteger a mulher, deveria proteger o homem também, porque o homem pode ser vítima de violência doméstica. Mas pode, claro, o homem é vítima de violência doméstica, tendo em vista que muito homem apanha da mulher, mas não é só isso, de uma forma chocosa, aquele ali apanha da mulher.
Tem o filho que apanha do pai, tem o pai que apanha do filho, o irmão que bate na irmã, no irmão, né? Então a Lei Maria da Penha, ela veio para proteger a mulher da violência doméstica. Por quê? Porque embora o homem seja vítima de violência doméstica, na verdade, a mulher, de uma forma contínua, no decorrer da história, sempre foi vítima de violência doméstica. Esse que é o grande ponto. Então precisava de uma lei para proteger a mulher de uma maneira diferenciada. Agora, não significa que o homem não seja protegido pela lei. Os crimes que a mulher sofre são os crimes que o homem sofre. O homem sofre lesão, sofre ameaça, sofre tentativa de homicídio, etc. E quem atacou o homem é punido desta mesma forma, inclusive com uma forma bastante rigorosa. Mas a Lei Maria da Penha protege a mulher. Esse é um ponto, acho que chave para nós, né? Entender que a Lei Maria da Penha protege a mulher da violência doméstica. Só que aí eu acho que um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que a Lei Maria da Penha, embora ela esteja, a Lei Maria da Penha, embora ela seja uma lei que veio proteger a mulher de uma forma diferenciada, a verdade é que a Lei Maria da Penha não protegeu a mulher completamente. Esse é um ponto interessante para nosso debate aqui, para nossa discussão. O que acontece? Eu trouxe para vocês no material, e estou trazendo aqui também, a lei argentina, que é uma lei de proteção à mulher. É uma lei diferenciada porque ela protege a mulher de maneira geral, e não só na violência doméstica. Ela protege a mulher e não a mulher da violência doméstica. Vejam só, há uma pequena diferença. A lei brasileira, ela protege simplesmente a violência doméstica, mas não protege a mulher na vida cotidiana. Observe, eu vou colocar aqui o slide, olha só. Deixa eu colocar aqui de lado. Então, olha só. A Lei Maria da Penha, então, ela diz o seguinte: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência. Porém, o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-la de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, esse é um ponto chave. Violência doméstica dentro do ambiente familiar. Por que eu estou ressaltando isso, acho que como um ponto de muita importância? Pelo seguinte, a mulher, ela sofre discriminação não só no ambiente doméstico, ela sofre discriminação na vida, de uma maneira geral. E a lei argentina, por exemplo, percebeu isso. Em 2009, a lei argentina, que eu já vou colocar aqui para vocês, veio depois da Lei Maria da Penha. E agora, um detalhe interessante, a própria lei brasileira reconheceu isso. E reconheceu aonde? Alguém pode me dar um indicativo aí? Alguém pode dizer quando que a lei brasileira admitiu que a mulher pode ter problemas não só no ambiente doméstico e que ela tem que ter uma proteção um pouquinho maior? Alguém se habilita aí? Alguém gostaria de se manifestar? Quem quiser, levanta a mãozinha aqui, né? Aí eu habilito aqui. Eli está sorrindo e não fala nada. A Alexandra está lá no fundo que não dá nem para ver. A Giana só fica arrumando o cabelo, né? Arrumou o cabelo, agora tá. E aí? Quando que a lei brasileira ela admitiu de uma maneira expressa que a mulher também sofre problemas não só no ambiente doméstico? Alguém tem uma ideia? Não tenho ideia. Não.
O professor falou, Eli, você está sempre sorrindo. Então eu vou dizer para vocês. Pois é. Então eu vou dizer para vocês uma coisa. Já ouviram falar de feminicídio? Sim. Pois bem, exatamente quando se criou o feminicídio, se admitiu de uma maneira clara e evidente que a mulher sofre com não só a violência doméstica, como a violência externa. Se vocês perceberem o artigo 121 do Código Penal, quando se cria o feminicídio, parágrafo 2º, inciso 6º, e depois se explica, né, que o feminicídio é matar a mulher por conta dela ser mulher. Isso é o que está lá, matar a mulher por conta dela ser mulher. E aí depois o Código Penal explica que as razões de ser mulher, né, são exatamente as razões relativas à violência doméstica e também relativa ao menosprezo à condição de mulher, está admitindo de forma clara que a mulher, na vida cotidiana, também sofre com violência. Não só no âmbito doméstico, a violência não é só violência doméstica, a violência é mais ampla do que a violência doméstica, né? Então, ao meu ver, é isso que eu queria colocar para vocês, a Lei Maria da Penha é ótima, tem distorções? Claro que tem distorções. A Lei Maria da Penha tem e muitas distorções, né? Tem muita gente que se aproveita disso, mas assim, de uma maneira geral, a Lei Maria da Penha é muito boa. Por quê? Porque mudou completamente o tratamento de alguém que precisava, na condição de vulnerável, como o Luiz colocou aqui, né, a mulher na condição de vulnerável. E por que essa vulnerabilidade? Por questões históricas, questões fisiológicas, questões físicas, questões econômicas, né? A mulher sempre foi sendo menosprezada, deixada de lado, né? Eu falei isso na aula, repito aqui, a mulher sempre foi discriminada, sabe por quê? Pela maternidade, pela questão da maternidade. Alguém pode dizer, mas por que maternidade? Porque a maternidade dá a certeza de quem é a mãe, não dá a certeza de quem é o pai. Então imagina aquele cara na tribo, lá na pré-história, em que ele imaginava que aquele filho poderia não ser dele, que poderia ser o filho ali da tribo vizinha. E o filho, quando crescesse, ele ia se aliar a quem? Ao seu verdadeiro pai, ao verdadeiro pai de sangue. E aí o que ia acontecer? Ele ia perder o seu espaço, ia perder o seu trono, ia perder tudo que ele tinha conquistado. Então deixou a mulher em casa, deixou a mulher com um cinto de castidade e tudo isso, né? E isso vai tendo uma evolução histórica a partir de então. Isso é um ponto importante. E eu falei na aula e repito aqui para vocês. Nas Américas, eu preciso conferir esse dado, mas me parece que na legislação da Nicarágua, atual legislação, pelo menos era assim até há alguns anos, a mulher, para trabalhar fora, precisa, pelo Código Civil, de autorização do marido. Então, se ela quiser trabalhar fora, ela precisa de autorização do marido para poder trabalhar fora. Isso não estou falando de legislação oriental, islâmica, de um mundo diferente, que é o mundo que a gente está acostumado a viver. Estou falando do mundo ocidental, estou falando de pessoas que aderiram ao Pacto de São José da Costa Rica e tudo mais, né? Então, a realidade do menosprezo da mulher na vida sempre foi. Vocês veem matérias aí, hoje em dia, mostrando que ainda a mulher ganha menos do que o homem pela mesma função, né? Até os anos 60, em muitos países, e até mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, havia, que é um país altamente democrático, havia limitações do voto feminino e outras coisas mais. Então, realmente, a vida ela tem mostrado que a mulher precisava de uma lei para tentar equilibrar. E a Lei Maria da Penha, então, veio trazer esse equilíbrio. Só que, como eu mencionei,
a Lei Maria da Penha, ela perdeu uma oportunidade, a oportunidade de proteger melhor a mulher. Na minha opinião, a Lei Maria da Penha poderia proteger ainda mais. Eu vou citar aqui para vocês, então, a lei argentina, rapidamente, para vocês verem como a lei poderia proteger mais a mulher. Dá uma olhadinha, ó. Vou colocar aqui para vocês. Então, ó, a lei brasileira, ela protege, né, a mulher qualquer tipo de lesão, não é só lesão física, né? Não é só violência física. Qualquer morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, né, dano moral, patrimonial, qualquer um deles. No ambiente da vida doméstica, então a lei brasileira ela sempre impõe essa ideia da violência doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente das pessoas, com ou sem vínculo familiar, não precisa ter vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. No âmbito da família, né, compreendida pela comunidade de indivíduos, as pessoas que têm acesso ao ambiente familiar também, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido. Não precisa ser uma agressão atual, pode ser uma agressão, aliás, não precisa ser uma convivência atual, mas pelo menos que tenha tido uma convivência anterior, por exemplo, o ex-marido, nas relações enumeradas, independente de orientação sexual. Agora, dentre a violência física, psicológica e outras tantas aqui, violência sexual, esse material todo está disponibilizado para vocês. Eu queria chegar aqui, ó. A lei argentina, ela é de 2009, é essa lei aqui, 26485, que também é uma lei que já teve alteração, né, e ampliou ainda mais. Então a lei argentina é mais abrangente, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, acho que é o foco principal. Então olha só, está em espanhol, mas é fácil de entender e qualquer coisa a gente traduz. Ó. As modalidades, artigo 6º, né, os efeitos dessa lei se estendem pelas modalidades, as formas que se manifestam dos distintos tipos de violência contra a mulher e os diferentes âmbitos, ficando especialmente compreendidas as seguintes. Olha só então a proteção da lei argentina. Violência doméstica, ela começa com a violência doméstica, né, a primeira linha ali, né? Violência doméstica, aquela exercida contra as mulheres, integrantes do grupo familiar, independente do espaço físico, onde está, né, onde ocorra esse dano, né, dano à dignidade, ao bem-estar, integridade física, psicológica, sexual, econômica, patrimonial, à liberdade reprodutiva, direito de pleno desenvolvimento das mulheres, se entende pelo grupo familiar originado pelo parentesco, seja por consanguinidade ou consanguíneo por afinidade, enfim. A linha A fala basicamente o que a lei brasileira fala, né, da questão da violência doméstica. Aí é que começa a mudar nos outros aspectos de abrangência da violência contra a mulher. Então, olha essa linha B. Olha que importante que nós temos aqui na linha B. Não é? Porque na linha B, a gente vê aqui violência institucional. Violência institucional contra a mulher. Aquelas realizadas pelos funcionários e funcionárias, profissionais, né, pessoais, agentes, pertencentes a qualquer órgão, instituição pública, que tenha como finalidade retardar, obstaculizar ou impedir que as mulheres tenham acesso às políticas públicas institucional, qualquer política pública que de repente barre a mulher, né? Que exerçam seus direitos previstos em lei, ficam compreendidas as que exercem os partidos políticos, sindicatos, organizações empresariais, esportivas, sociedade, né? Todo o ambiente público que tiver qualquer tipo de preconceito entra basicamente aqui. Depois, olha só, isso não tem na lei brasileira, violência laboral, né, do trabalho, contra as mulheres, aquela que discrimina as mulheres no âmbito do trabalho, não é? Que mais? Olha só, deixa eu ver aqui, que eu apertei, aqui. Violência por igual tarefa, que inclui qualquer tipo de castigo psicológico, uma forma sistemática da trabalhadora, né, da exploração laboral, esse tipo de coisa, né? Violência contra a liberdade reprodutiva,
E aí a gente entra numa discussão mais ampla da liberação do aborto ou não, outras coisas, né? Mas aquelas que vulnerem o desejo das mulheres decidir livre e responsavelmente o número de gravidez, né? O intervalo entre os nascimentos, de conformidade com a lei, uma lei própria, né? de saúde sexual e de procriação lá argentina. Violência obstétrica, olha onde eles chegam, violência obstétrica, aquela que exerce o profissional da área de saúde sobre os corpos, o corpo, os processos reprodutivos da mulher, expressado num trato desumanizado, inclusive na hora de partos e tal, um abuso de medicação e processos patológicos naturais, em conformidade com uma lei própria. Olha a F, violência mediática. Mediática. Sabe esses programas que tem, que a mulher aparece? Veja, às vezes o programa, a mulher, ela se dá bem, porque ela ganha muito dinheiro para aparecer rebolando lá na televisão, né? E ela ganha mídia, ganha dinheiro com isso. Mas o que essa simbologia não pode influenciar no trato para com outras mulheres, né? Tratando a mulher de uma forma diferenciada. Esse que é o ponto. Aquela que está se expondo ali está se dando bem, está na mídia, está ganhando dinheiro, mas e as outras mulheres, como são tratadas, né? Então, violência midiática contra as mulheres, aquela publicação ou difusão de mensagens, imagens estereotipadas, né, através de qualquer meio de comunicação de massa, de maneira direta ou indireta, promova a exploração das mulheres ou suas imagens, injurie, difame, discrimine, desonre, humilhe ou atente contra a dignidade das mulheres, assim também a utilização de mulheres, adolescentes ou crianças, mensagens e imagens pornográficas, legitimando ali essas condições. E recentemente, pessoal, isso é uma questão bastante recente, né? Nós temos também a questão da violência desportiva. Essa violência desportiva, que está aqui na tela de vocês, não tinha na lei argentina. Ela só veio agora recentemente, né? Contra violência desportiva contra as mulheres, aquelas que discriminam as mulheres nos âmbitos esportivos públicos ou privados, seja desporte qualificado como profissional amador, constitui violência desportiva contra as mulheres, é exercida, seja por membro das entidades esportivas, e a gente viu no Brasil várias situações em que tem ali treinadores e outras pessoas que foram vítimas de várias violências ali, né? Então, tudo isso para mostrar para vocês que a violência doméstica, né, ela é muito limitante no Brasil. Quando se fala só de violência doméstica, nós estamos falando de uma violência limitante. A lei brasileira poderia ser mais expansiva, poderia proteger a mulher de uma forma mais abrangente. Não estou dizendo que a lei argentina é perfeita, nem que a legislação argentina é boa, mas, de uma maneira geral, ela pensou além. Ela saiu da casinha, ela saiu do ambiente doméstico e ampliou. E a lei brasileira assume isso na medida em que depois se cria, né, uma lei própria, alterando o Código Penal, para mostrar que o feminicídio não é só no ambiente doméstico, ele está em outros ambientes também. Né? Então, tem muito que caminhar. Agora, uma notícia boa para vocês. A lei brasileira é boa, tem falhas, poderia ser melhor, mas ainda é muito melhor do que em tantos países do mundo, principalmente em países europeus e até mesmo nos Estados Unidos. Né? A maioria dos países da Europa, e aqui eu estou incluindo algumas que eu conheço, como Portugal, Espanha, França e Itália, não tem leis próprias. Em Portugal, em especial, que eu conheço melhor o Código Penal de lá,
só tem um artigo dentro do Código Penal para tratar da violência doméstica contra a mulher. Agora, vocês pensam que não tem violência contra a mulher? As notícias estão aí o tempo todo, né? Aliás, o confinamento tem aumentado a violência doméstica. Aqueles vídeos que eu coloco todo sábado comentando a lei, né? Aliás, comentando as notícias da semana, hoje subiu, toda semana tem notícia de violência doméstica, que só tem aumentado, né? E no ano de no ano passado, 2019, nós tivemos o curso de Tribunal do Júri e também de execução, e a juíza, presidente da 4ª Vara do Júri, ela veio dar aula para nós, e ela disse que só aumentam os casos de feminicídio, que outros tipos de homicídio têm diminuído, né? Até a violência de gangues, a violência relacionada ao tráfico de drogas e outras coisas tem diminuído constantemente, mas o feminicídio só tem aumentado, né? Então esse é um dado fundamental para a gente mostrar que a mulher está sofrendo ainda e precisa de um tratamento diferenciado, né? Acho que essa foi mais a tônica daquilo que eu queria deixar mais claro para vocês, né? Na aula que a gente separou para vocês, a gente mostra quais são as medidas protetivas de urgência, que são muito importantes, e a medida protetiva de urgência é que faz a Lei Maria da Penha ter tanta produtividade. Por quê? Porque se o sujeito descumprir a Lei Maria da Penha, ele vai para a cadeia. E não só isso, descumpriu a medida protetiva de urgência, ele também comete crime. A propósito, para quem já assistiu a aula, sabe o que eu vou falar, mas aqueles que não tiveram oportunidade ainda, poxa, se a lei já previa que o sujeito descumprindo a medida protetiva de urgência ia para a cadeia, havia a necessidade de se criar um crime para isso? O que vocês acham? Pô, se já tem a Lei Maria da... Se já tem a prisão preventiva para quem descumpre a medida protetiva. Aí, agora criaram um crime, já há alguns anos, em 2018 criou um crime. Por que criar um crime? E aí? Expliquem para mim. A Eli está pronta para responder. Eu tô vendo aqui. Mas, né? Por que criou-se um crime se já tinha prisão preventiva? Alguém se habilita? A prisão preventiva já não era suficiente para fazer valer a medida protetiva contra a mulher? O que vocês acham? Silêncio total. Muito bem. Não, sem problema nenhum. A questão é simples. Eu expliquei na aula, mas eu vou falar aqui para vocês. Os aspectos da Lei Maria da Penha, eles não estão apenas no ambiente do processo penal. Eles estão também no ambiente do processo civil. Tem várias medidas da Lei Maria da Penha que protegem a mulher, inclusive no ambiente civil. Isso é um ponto importante, né? Então veja uma coisa. O juiz da vara de família, ele pode determinar uma medida protetiva contra a mulher? Pode, né? Então tem lá um processo de divórcio, medida protetiva. Quando um juiz criminal determina uma medida protetiva, essa medida foi descumprida, o juiz criminal vai lá e dá uma canetada, prisão preventiva para o sujeito. Mas e se o juiz civil determinou a medida protetiva e o sujeito descumpriu? O juiz civil não decreta a prisão preventiva. O juiz civil ele não tem a condição de decretar a prisão preventiva. Então, não no aspecto criminal, que era bastante efetivo, mas em outros âmbitos, a medida protetiva acabava sendo descumprida. Agora não. Porque se o sujeito descumprir, mesmo que seja o juiz lá de família que determinou descumpriu, é crime, o sujeito pode ser preso, e de acordo com o artigo 24A, embora a pena seja de até 2 anos, ele nem cabe fiança pelo delegado, cabe fiança pelo juiz, mas nem pelo delegado.
O parágrafo 2º do artigo 24A não permite a fiança pelo delegado. Então, isso significa o quê? Que o sujeito vai ficar preso. Essa é a ideia, né? Então, por isso que se criou um crime. Então, esse aspecto das medidas protetivas de urgência, que a gente explorou bastante na aula, né? Ele é fundamental e muito efetivo. Muito efetivo por quê? Muito efetivo porque se o sujeito descumprir, ele vai ter seríssimos problemas ao descumprir a medida protetiva, né? Há outros aspectos ali na aula, que, como eu disse, está bem completo, vale a pena, está disponibilizado para vocês, que indicam algumas polêmicas, por exemplo, não tem princípio da insignificância nos casos de violência doméstica, não se aplica a pena alternativa, embora o artigo 17 da Lei Maria da Penha diga que não cabe uma pena alternativa, na prática não tem sido aplicada nenhuma pena alternativa, né? Não cabe nenhuma pena alternativa. Esse é um ponto relevante. A Lei 9.099, nenhum aspecto cabe também para a violência doméstica familiar contra a mulher. Então, tem vários aspectos que são muito curiosos e importantes de serem analisados aí para a tal da Lei Maria da Penha. Legal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, todo mundo só ouvindo aí e tal, né? Se quiser falar, pode falar. Só habilitar aí o som e mandar ver. Alguma dúvida, alguma pergunta, não precisa ser aqui da aula. A propósito, uma notícia para vocês aí, para quem tiver amigo ou quem estiver fazendo o exame da OAB, foi adiado de novo, hein? Foi adiado de novo o exame da OAB. Não é mais no final de maio, tá? Então, vão definir quando que será o próximo exame, no dia 27. Segunda-feira vão definir, mas estamos acreditando que vai lá só para julho, não é? Ok. Fala, alguém queria falar? Alexandra? Não sei. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, eu só vi alguém falando assim. O pessoal ainda é muito tímido, né? Tá aí. O Lucas, ele só ri. Na aula ele fala pra caramba, ele tá todo pimpão. Aqui ele só ri, né? Saudades da aula, né? Hã? Saudades da sua aula. Pois é, Elis, eu tenho saudade de vocês também, né? Mas só o fato de ter esse contato visual, né? É o que eu estou falando. É muito bom, vale muito a pena, né? A gente está dentro do conforto do nosso lar, mas a gente ainda tem esse contato, a gente se sente mais vivo, mais integrado, né? Então, eu creio que, é claro que não é fácil ficar um tempão, eu sei que a aula online você precisa estar preparado para aquilo, então não é fácil ficar o tempo todo vindo e ouvindo, mas há algumas facilidades. Quando a gente tem aula online, a gente vai ali, resolve uma coisa, aqui resolve outra, né? A filha da Lia está dando tchauzinho para nós e um beijo para você. Isso é uma coisa bacana. Por quê? Porque, obrigado, a gente está integrado, sem precisar sair. A gente tem os afazeres, tem alguma coisa, resolve, e a gente vai conversando e tendo a oportunidade. Então, isso é, ao meu ver, um aspecto bom. A gente tem que tirar aspectos bons disso tudo, né? É claro que até aquele ritual, né, da gente se encontrar ao sábado, sair, se arrumar, ir lá, né, ver o que tem para ver, esse ritual é fantástico, claro, a gente está acostumado com isso. Isso nunca vai acabar. Mesmo com aulas online, as aulas presenciais nunca vão terminar. Mas imaginem os senhores, por exemplo, que tivessem que sair e sumir. Está ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar, minha querida. Então, eu não entendi muito bem. O juiz civil pode pedir a prisão preventiva? Não, o juiz civil pode fazer o flagrante, né? E é crime. Aí vai resolver na esfera criminal. Então, ele determinou a medida protetiva,
Aí o cara descumpriu, ele não pode decretar prisão preventiva porque ele não é juiz criminal, mas o sujeito vai estar cometendo um crime. Então, paralelamente àquele processo cível, processo criminal para ele. Entendeu? Ah, entendi. Ô, professor, Sim. eu acho que a Lei Maria da Penha, ela é muito eficaz, mas ela tem bastante problema na ação social da mulher. Porque a concordo. mulher, ela cumpre bastante a medida protetiva, porque quando determina essa ação, quando, né, tem todo esse trabalho, essa situação penal, né, o flagrante, tudo, ela depende do marido, e ela se vê desprotegida também. Então, a Lei Maria da Penha, ela criou um aspecto de tentar amparar a mulher. Eu acho que essa é a maior falha da lei. Por quê? Porque ela criou lá aspectos de proteção, se a gente mergulhar, eu falo isso na aula, né? Centros de amparo, a mulher precisa ser amparada. Imagina a mulher que foi a vida inteira escanteada, né, deixada de lado, sem poder trabalhar, sem nada, de repente tiram o violento do lado dela, mas tiram o chão dela, porque ela não sabe fazer nada, não sabe se autoconduzir, não tem nada. Então essa mulher precisa de um amparo diferente. A proteção da mulher não pode ser a proteção só com relação ao cara que está agredindo, tem que ser uma proteção de amparo para a mulher se restabelecer. Eu acho que esse é a grande falha na prática, não na lei, mas de impor ali algumas condições, né, para que a mulher tenha condição de respirar, né, tenha condição de se restabelecer. Então esse é um ponto importante que você levantou e é verdade. Professora, eu não entendi muito bem a questão dessas prisões hoje, desses agressores. Você sabe me explicar? Não, mas como assim? Em que termos a prisão? O Porque cara vai assim, hoje teve uma condição de vários policiais apreendendo esses agressores nos lares. Eu não entendi como que foi essa situação. Passou hoje na TV. Ah, não, eu não vi esse aspecto, não. Mas eu vi já, né, que vários governos estão preocupados com esse aumento de violência doméstica. Então, acho que deve ter algum tipo de força-tarefa ou alguma coisa nesse sentido, né? Bom, os crimes são esses crimes violentos, não são todos, mas os crimes violentos, de uma maneira geral, são de ação pública incondicionada. E se o sujeito está praticando, pode entrar na casa do cara para tirar o cara... Não, mas esse já estava determinado, né? Porque assim, eles estavam em casa, eu não sei em que sentido, por questão de estupro, de agressão, violência doméstica, pegou acho que 2 traficantes em casa, eles foram buscar em casa. Eu não entendi. Pode buscar. Em flagrante ou prisão preventiva, pode buscar. Flagrante a qualquer hora do dia ou da noite. Prisão preventiva Então, nesse caso, foi decretada a prisão preventiva deles, é isso? Isso, provavelmente. Eu não vi a reportagem, mas provavelmente pode entrar lá, pé na porta e pegar os caras lá no laço. Isso não tem problema nenhum. Não é nada irregular. Professor. Sim. Eu tive um caso com uma cliente, eu não estava presencialmente no local dos fatos, mas o agressor, ele compareceu presencialmente na casa da vítima e aí foi chamado a polícia compareceu, mas a polícia se negou a prender o indivíduo, né, no caso, alegando que, por exemplo, como o processo estava em julgamento ainda, não havia terminado, os agentes da Polícia Militar, eles informaram que aquela medida só valia para aquele pré-momento, o momento processual não valeria. Por mais que a gente insistiu para que ele executasse a prisão ou retirasse ele de lá, a viatura se negou. Mas aí é uma questão, né, de verificar, Paulo, em que condições que estava o processo, né? Não é um flagrante novo, não é uma situação nova, talvez seja um descumprimento da medida, o que geraria uma prisão preventiva, mas a prisão preventiva tem que ser ordenada pelo juiz, não exatamente um flagrante, o flagrante seria o flagrante de um crime, né? Eu não sei exatamente, a polícia, ela às vezes tem alguma reticência, porque talvez não esteja configurado, né? Vamos imaginar que uma situação, por exemplo, tem uma medida protetiva que o sujeito não pode se aproximar, né?
tantos metros da mulher. Como é que ele sabe se ele se aproximou 150 metros, ou 100 metros, ou 50? Eu só estou fazendo uma ilação aqui, porque eu não sei o seu caso concreto, né? Mas eu digo que, se já há um processo em andamento, dificilmente a polícia vai tomar medidas sem que o juiz que está tutelando aquele caso determine essas medidas. Então, isso tem que ser informado para o juiz para que se tome. Agora, é claro que descumprir significa flagrante, e aí pode ter até uma prevaricação, mas isso depende do caso a caso. Mas, professor, na medida protetiva estava escrito, no próprio texto da decisão, que a medida valeria até o trânsito em julgado. Sei. Por telefone, eu liguei para a vítima, e aí a vítima passou para o policial, né? Estava Sei. conduzindo. E aí eu pedi para que ele lesse o parágrafo tal, e aí ele leu, ele falou, mas fica difícil para a gente fazer para prosseguir com a prisão. Aí eu não entendi, no sentido assim, porque a ordem está ali, entende? Escrita aí. No caso, houve a prevaricação por parte dos policiais, seria isso? Isso depende da interpretação, né, de como se deu. Se há uma ordem, se ela tinha essa ordem na mão, se estava flagrantemente violando aquilo, até pode ter uma prevaricação dos policiais. Mas, como eu disse, quando há um processo em andamento, dificilmente a polícia vai tomar uma providência sem que o juiz determine essa providência. Né? Assim, a providência de prisão pode até afastar, a medida está dizendo que o senhor não pode ficar aqui, então sai fora, fica longe. Isso eles podem fazer, mas levar preso, dificilmente. Mas isso ele não está incorrendo no crime de descumprimento da medida? Então, é o que eu estou dizendo, é o crime que dá o flagrante, mas eu estou falando da vida prática, né? Se tem ali uma questão prática, ele está no crime, é uma questão de flagrante, é uma questão de prevaricação, mas como que a polícia vai avaliar certo ali, precisamente, se o cara descumpriu, né? Sem uma ordem? É um negócio um pouco mais complicado, mas que é crime, sem dúvida nenhuma. Não, eu só consegui que ele cumprisse a ordem porque eu liguei no Copom. Eu liguei no Copom e informei o número da viatura e informei que eles não estavam querendo cumprir a ordem. Aí foi onde o tenente lá do Copom, ele mandou que fosse feito a situação toda lá para conduzir o agressor, entendeu? Aí conduziram para a delegacia. Mas eu só queria tirar essa dúvida, professor. Se, por exemplo, nesse caso, o agressor se aproximou, foi chamada a viatura compareceu, e teve o flagrante ali de que ele ultrapassou o limite territorial, entendeu? Então ali incidiu o crime. Então, eu concordo com você, incidiu o crime, mas isso nós estamos falando aqui friamente. Ali, no dia, na hora, é muito difícil verificar em metros se aproximou, se não se aproximou. Se o cara começou a esmurrar a porta da casa da mulher, certamente ele se aproximou. Mas, assim, não tem... A polícia, fica muito difícil para a polícia fazer essa verificação, principalmente o soldado, né, o cabo que está ali na rua, né? Mas que é crime, descumpriu a medida, é crime. Tá lá na lei, descumpriu a medida, é crime, e não prendeu quando está em flagrante, é prevaricação. É isso, sem dúvida. Tá bom, obrigado, professor. Imagina. Certo, meninos e meninas? Então, Professor. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Essa semana alguém postou no grupo uma informação sobre o TCC. Você poderia comentar para a gente? Não poderia nada, minha querida. Por quê? Porque essas questões administrativas, realmente eu não entendo niente. Eu só sei que nas novas pós, que isso foi me informado, hoje em dia não é mais necessário o TCC ou o artigo. Mas também vale destacar que para muitos concursos, né, e até para promoções... se exigem, as próprias entidades de classe se exigem o TCC para que tenha a pontuação necessária lá. Então, embora as pós estejam liberadas, as novas, liberadas do TCC de artigo, muitas vezes as pessoas fazem porque isso que dá ali um
um respaldo, né? Mas realmente, tecnicamente, eu não sei exatamente o caso da pós de vocês, realmente teria que ser só no Legale, né? Mas eu acho assim, acho que vocês teriam que tentar fazer, tem bastante tempo. A questão do TCC ou do artigo, ela só é complicada quando a gente deixa para fazer num fim de semana. Aí a gente morre do coração se fizer isso. Mas se você tem um assunto e numa pesquisa, vai agora, terminou a nossa aulinha, meia hora, você faz umas pesquisas na internet, separa alguns arquivos, algumas coisas sobre o assunto que você quer. Amanhã você separa outros, aí depois você lê, aí daqui a pouco você escreve uma coisa ou outra, começa a rascunhar, isso sai de uma maneira natural. O problema é que a gente deixa tudo para cima na hora. Agora, eu acho que era uma oportunidade para vocês escreverem, para vocês se desenvolverem. Isso faz bem, de repente, isso lá na frente vai fazer um reflexo, nossa, você descobre um caminho que você nunca nem imaginou que tinha, né? Sei lá. Mas realmente eu não consigo te responder. Ok. Você vai chegar pelado? Oi? Quem vai ficar pelado aí? Difícil. Não, devagar. Pelo amor de Deus. Não, vou explicar, gente. É que ele passou por uma cirurgia na sexta-feira passada, da apêndice. E aí ele não consegue ficar com bermuda, né? Então fica só de cueca em casa. Deixa ele, tadinho. Então, olha pessoal, como eu disse para vocês, foi uma grande satisfação, né? Nesse modelo aqui que nós estamos, ele tem um limite de horário que é um limite de 1 hora. Mas tem outros que têm os limites maiores, né? Que a gente vai experimentando para ver se é possível a gente fazer isso num horário mais largo, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu posso dizer que foi uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Quero dizer que essa é a primeira de outras. Vamos fazer, vamos torcer para que essas aulas voltem, né? Mas aquilo que eu já disse no grupo também, ninguém vai perder, né? Pode ser revisto no semestre que vem, sabe? A vida, ela de repente deu um tempo para a gente repensar e a gente atrasou um pouquinho, mas vocês não vão ser prejudicados. Aliás, eu estou me desdobrando para tentar passar matérias para vocês aí, para que vocês consigam os seus objetivos. Tem muita gente que tem vários objetivos, então a gente precisa cumprir os objetivos aí, né? Tá bom? Doutor, Diga. Doutor, gostaria de agradecer o seu empenho e dedicação que o senhor tem feito semanalmente para nós, mandando as aulas e o material. Eu agradeço. Não, isso, Luiz, isso daí é um prazer enorme para mim. A única coisa que eu me preocupo é que chegue com algum tipo de qualidade, né? Assim, e tenha um material adequado para vocês. Eu não quero fazer qualquer coisa, não. Quero fazer uma coisa bem direcionada para vocês terem ali uma coisa bacana, né? Mas estamos nos adaptando e está saindo muito bom. Quero trazer outras coisas aqui para vocês. Vocês merecem, né? Acima de tudo. Tá certo? Então, ó, vou fazer o seguinte, eu gravei uma parte aqui da aula, eu vou ver se eu dou uma editada tal, né? E depois eu passo para vocês também o resultado desse Tira a minha parte. Hã? Edita a parte do meu filho. Ah, eu vou ver. Coloca, né? Vamos ver. Mas pode deixar que eu vou tentar editar aqui. Beleza, pessoal? Bom, eu estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma ideia, qualquer coisa, passa aí e a gente se encontra. Para mim, isso daqui é uma grande felicidade. Foi sensacional essa ideia, professor. O senhor foi ótimo. Adorei. Foi ótimo. Eu também. Eu adorei rever todos vocês. Achei o máximo. Show de bola. Isso é bom. Parecia que eu estava assistindo aula no banheiro, mas não era na lavandinha.
Aí a internet estava caindo muito lá. Aí eu vim pra cá, ficou melhor. A gente tem que se adaptar e pegar a melhor internet. Eu sei como é que é. Não é fácil, não. Mas tá bom. Valeu. Todo mundo assistindo aula nos seus escritórios, na sala, e eu parecia que estava no banheiro. O que é isso? Tá todo mundo à vontade. Aqui é nós. Estou aqui no meu escritorinho, né? Tem um monte de coisa aqui. Professor sempre chique. Chique no último. Agora, só para terminar, que tem 2 minutos, deixa eu pegar uma coisa para você ver como é chique. Olha o que eu tenho aqui, ó, ao meu lado. Gente! Show! Treinando aqui. É minha amiga. Toca pra gente, então. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Mas fica aqui do meu lado, né? Isso daqui é o meu lazer. Que lindo. Tá em cima da mesa, professor. Tá bom, Parabéns. Então, olha, uma grande satisfação estar com vocês e a gente vai se falando. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Ótimo, tchau para todos. Ótimo final de semana. Para vocês também. Tchau para vocês também. Tchau. Bom final de semana para todos. Tchau.